Conta um Conto apresenta de Alan Nassi, Rei Arthur. Narração Marcelo Fávaro. Conto 1. O mar de inverno era cinza, a grama era cinza e a capelinha de pedra no alto da colina era cinza. Por volta do meio-dia começou a chover, mas os rochedos ainda ecoavam o ruído dos pés recobertos de malha de armadura, à medida que os cavaleiros se afastavam do terreiro onde haviam amarrado os cavalos e rumavam para a faixa de terreno em frente à capéia. Ali algo se destacava. Ao longe, estendia-se um vale pouco profundo, e depois o solo tornava a se elevar bruscamente em direção às muralhas externas do castelo. Um esquife fora instalado no grande salão, e nele jazia o corpo do rei Uther Pendragon, com o rosto à mostra, para que todos pudessem ver que se tratava de fato do rei, à espera do sepultamento, assim que a terra se livrasse do domínio da geada. Porém, os cavaleiros prestavam pouca atenção ao rei, a quem estavam acostumados a obedecer ou desafiar. Um rei morto é um leão morto, que não se precisa mais temer. A divindade que o rodeara em vida desaparecera. Uther Pendragon não existia mais. E toda a Britânia, a Grã-Bretanha, se mantinha em suspense, até que o sucessor fosse conhecido. Diante da capela havia uma pedra, e de uma fissura nessa pedra projetava-se uma espada, com um punho incrustado de gemas preciosas, rubis, ametistas, topázios. Conhecia-se a vontade de Uther Pendragon. Quem conseguisse arrancar a espada da pedra seria o legítimo rei. E assim, durante o dia todo, cavaleiro após cavaleiro fizera sua tentativa. Cavaleiro após cavaleiro suara e se esforçara. Mas a espada continuava imóvel. "Está duro como o punho de judeu", resmungou Sir Kay, com as mãos machucadas e sangrando, de tanto lutar para desprender a espada. "Duro como um traseiro de rapaz", grunhiu seu irmão. Soaram trombetas. A multidão já se retirava quando se encaminhou até a pedra um homem atarracado, de aspecto soturno, espesso bigode negro e com a mandíbula inferior projetando-se muito além da superior, de modo que as duas não se encontravam. No capacete usava um pequeno aro de ouro e, enquanto galgava a alameda de pedra, enxugava na franja da túnica as mãos de dedos grossos e peludos. "Quem é esse?" perguntaram alguns que não o conheciam. Mas Sir Kay, que fazia as honras do castelo em lugar do pai, acamado com uma crise de febre terçã, deu um passo à frente para saudar o recém-chegado. Encarou-o corajosamente, mas não conseguiu sustentar o olhar inflexível que lhe foi dirigido. Caiu de joelhos e beijou aquela mão peluda, autoritariamente estendida. É o rei Lot de Orkney", disse alguém. "Com certeza é o homem que dominará a pedra." Agora que fora identificado, outros balançaram a cabeça concordando. Todos conheciam a fama de Rei Lot, poderoso guerreiro que liquidara com os piratas dos mares do norte. Além disso, era marido de Morgan Le Fay, filha de Uther Pendragon, uma jovem de cabelos ruivos, olhos azuis como centáureas e com o porte de uma deusa pagã, Vênus Afrodite. O rei Lot não olhou para a esquerda nem para a direita. Não deu atenção aos murmúrios da multidão, que agora fazia silêncio, em tranquila expectativa, como acontece quando um campeão famoso entra na disputa. Lot repetiu Sir Kay
e aproximou-se da pedra. Olhou firme para a espada. Ergueu para o céu os olhos negros e estreitos e moveu os lábios, talvez pronunciando alguma prece. Cuspiu 2 vezes na mão direita e agarrou aquele punho ricamente adornado. Puxou, mas a espada não se moveu. Recuou e franziu o senho. Depois avançou novamente e tornou a agarrar. Forçou e arfou, com o suor escorrendo pelo rosto moreno e as têmporas latejando. Deu um grito por fim. Pondo também a mão esquerda na espada, fez uma súbita arremetida para o alto, mas nada se moveu. Deve haver algum truque, alguma feitiçaria, disse Rei Lot, e afastou-se irritado e abatido. Se Lot fracassou, então ninguém soltará a espada e não teremos rei na Britânia. Ouviu-se uma voz dizer na multidão, e um fraco murmúrio de desalento ergueu-se da assembleia. Mas ainda assim outros cavaleiros faziam fila para tentar. Tudo em vão. Por um momento pareceu que o gigantesco Sir Bedivere, um homem de compleição taurina, conseguira fazer a espada mudar de posição. Mas isso não aconteceu e ele também bateu em retirada derrotado. Outro cavaleiro, de armadura negra, esforçou-se e arquejou tanto que desmaiou. Foi retirado do local desfalecido. Um vento frio soprava do mar, e a chuva começava a cair mais pesada. As sombras da noite se acentuavam. A multidão se dispersava quando se ouviu uma voz tranquila, indagar se alguém que ainda não fora armado cavaleiro poderia, mesmo assim, tentar arrancar a espada. Quem falava era um jovem recém-saído da adolescência. Um jovem, porte esguio e pele clara, cabelos castanhos escuros, num corte extremamente curto. O aspecto geral modesto, mas olhou firme para a pedra, com os olhos azuis emoldurados por cílios longos como os de uma jovem. Os lábios entreabertos em expectativa revelaram um dente quebrado. Na testa, uma cicatriz em forma de V. Vestia apenas uma túnica cinza azulada presa à cintura e repuxada de modo a exibir coxas delgadas, porém musculosas. A multidão riu ao ver alguém de vestes tão humildes e figura tão insignificante oferecendo-se para quebrar a pedra. Sir Kay gritou para o rapaz, dizendo-lhe para ir embora e não desperdiçar o tempo alheio. Este desafio é para cavaleiros nobres, disse ele, e não para garotos imberbes, que deveriam estar frequentando aulas ou fazendo suas tarefas domésticas. Mas o sacerdote oficiante interveio e declarou que a vontade de Uther Pendragon era muito clara. Não havia qualquer restrição para quem quisesse tentar vencer a pedra. O rapaz deveria ter a sua chance. Então o jovem deu um passo adiante, entre risos de caçoada da multidão. Mas não deu atenção a isso. Ao contrário, olhou tranquilo para a pedra e para o punho da espada, recoberto de pedras preciosas. Deu uma rápida lambida nos lábios, projetando a ponta rosada da língua. Então colocou a mão no punho e, sem esforço, retirou suavemente a espada da pedra que a prendia. Ergueu-a bem alto, acima da própria cabeça. Baixou-a até o chão e, segurando o castão, pareceu por um momento absorto em prece. Urros entusiásticos da assembleia romperam o silêncio do anoitecer. Temos um rei! Temos um rei! O sacerdote perguntou. Qual é seu nome, meu filho? O rapaz sorriu. Na cozinha do castelo onde eu trabalho, me chamam por muitos nomes. Às vezes Brett, às vezes Watt ou Wart, mas fui batizado como Arthur.
Então, vida longa ao rei Arthur, exclamou o sacerdote. Arthur, rei pela graça de Deus. A multidão recomeçou a gritar, mas fez silêncio quando Sir Kay se adiantou dizendo: basta! Isto é um disparate! Em seguida, o rei Lot avançou vigorosamente alguns passos, encarou o rapaz de alto a baixo e cuspiu no chão entre os pés, dizendo: há alguma bruxaria nisto? E loucura também. Quereis ser governados por um moleque de cozinha, saído das entranhas de alguma devassa qualquer? Será que ele vai vos liderar na batalha contra os saxões? Eu não sei como ele arrancou a espada, mas fez isso de modo fraudulento, tenho certeza. Você aí, pirralho, vem cá, disse para Arthur. Mas Arthur sorriu e não se mexeu, olhando calmamente para o enraivecido rei de Orkney, que, furioso com tal desacato, assim considerava, avançou e atingiu Arthur com um punho de ferro, de modo que o rapaz caiu ao chão e ali ficou, com o sangue jorrando pela boca. Eis o vosso rei rastejando na lama, disse Lot. Ficai sabendo, se o aceitardes como rei, haverá guerra na Britânia. Eu não descansarei, enquanto não o destruir e desmascarar esta trapaça. Fim do conto 1. Para ouvir o conto 2, inscreva-se, faça parte dessa comunidade e acompanhe o canal nos próximos dias. Obrigado.